Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu não sou especialista e você está no Vazio Corporativo. E hoje é mais uma daquelas sessões de histórias. Porém, essa vai falar de um momento meio crítico da humanidade no início dos anos de 2020. Então, se alguém tiver problema de gatilho ou não se interessar por coisas meio que vindas daquela época, eu aconselho que saia do vídeo agora. Mas se você superou, né, ou vem tratando muito bem essa situação, pode ficar aí que essa história aqui, ela é mais uma daquelas do momento errado na hora errada. Então, o que se trata mais ou menos dessa história? Ela começou ali perto de março de 2020, onde todas as empresas estavam iniciando, né, boa parte delas, na verdade, iniciando o processo de colocar o seu pessoal administrativo, corporativo em home office, né? O que para mim foi uma boa, porque eu já vinha, né, nessa pegada, eu meio que pressionava a empresa para me permitir, né, o home office. Eu sempre tive uma estrutura muito boa em casa, de uma infraestrutura, né, para poder estar trabalhando de casa. Acessava as coisas que eu precisava via VPN quando necessário e demais ficava ali dentro dos recursos, né? Como a parte era mais estatística e eu já tinha, né, em mãos os números que a gente precisava, até porque as fontes eram mais escassas, então era praticamente todo mundo tinha as mesmas informações, a gente só trabalhava melhor elas e buscava oportunidade. E eis que, né, 2 semanas após todo mundo tentando em home office, boa parte de lojas fechadas e as nossas bases operando, né, em um regime meio que contingenciado, começou a surgir a questão dos produtos que mandavam para higiene, por assim dizer, né, os produtos de segurança nesse aspecto, que era álcool em gel, aquelas sapatilhas, as toucas, os produtos para fazer a higienização dos ambientes. E isso envolvia, né, como falei, as bases, as lojas e algumas unidades estavam fechadas, mas parte delas funcionava meio que como fosse um ponto de entrega, um ponto de coleta, uma coisa mais ou menos desse tipo. E aí, né, como toda empresa grande, né, existe o seu setor, né, dedicado a reabastecimento de material de escritório, ou é, um supply chain, suprimentos, por assim dizer, ou até em outros lugares ainda com o mais antigo, né, um almoxerifado, né? Então, todas as empresas normalmente têm esse tipo de departamento que tem essa finalidade, né, de analisar o que está faltando em nível de recursos e necessidades para aquela unidade funcionar e manda para ela lá, conforme seus processos burocráticos para isso. Mas eis que, como falei, na segunda semana, em que o mundo estava tecnicamente parado, veio a questão, nós não estamos conseguindo gerenciar, ou nosso departamento de tecnologia não consegue entregar esse controle mais a fio, né? E então, o que seria esse controle? Nada mais é do que ver, ó, vocês têm álcool em gel? Tem, tá usando o quanto, tá consumindo o quanto, qual é a perspectiva para ressuprimento de vocês nos próximos semanas? Então, o departamento que deveria fazer isso não conseguiu, dizendo que não tinha esses itens no cadastro, que não tinha como controlar isso a nível da holding, por assim dizer. E o diretor, né, o diretor C, para quem lembra das outras histórias, né, nós tínhamos o A, o B, então o diretor C. Eu vou até fazer uma correção, não é o diretor C, né, é o diretor D já. Então o diretor D, ele disse, ó, eu preciso de algum gerente aqui corporativo que assuma essa bucha até o pessoal de tecnologia e o pessoal de suprimentos consiga se entender e resolver essa parada. Minha área é estatística. A gente faz estudos, faz análise. Aí o meu gerente, para querer fazer a moral com o chefe, o que ele me vai e faz? Ele simplesmente não. Pode mandar isso aí para mim, que a minha equipe absorve e a gente vai conseguir resolver isso de forma mais simplificada. Ou seja, minha área de estatísticas ia passar a controlar a quantidade de produtos sanitários, né, por assim dizer, para garantir a higienização e evitar a contaminação das pessoas nos ambientes. E aí o chefe chegou para mim e falou assim, ó, eu tenho um desafio e eu estou passando ele para você. Na hora que ele começou a falar, eu acho que estava nítido na minha cara, tipo, mano, que história é essa? Como é que você foi arranjar essa bucha
pra gente. Aí ele falou assim, não, eu escolhi você porque você é bom nas gambiarras aí, você consegue fazer umas coisas a toque de caixa muito rápido, e a gente precisa gerenciar toda a holding que está aberta e que vai estar funcionando, mesmo que num nível extremamente básico, esse tipo de recurso, entendeu? E eu preciso de uma resposta sua do que você vai fazer em 3 dias. Eu falei, tá bom, 3 dias, ok. Moral da história, eu pensei comigo, putz, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou conseguir algo que eu pudesse distribuir de forma mais rápida e prática? Na época, nós estávamos com restrição na utilização, a empresa já tinha, né, eu já usava todos os suítes de programa, de aplicativos da Google, mas um ou outro estava com algum tipo de restrição, ou não lembro direito qual era a questão em si. Eu acho que era proibição formal de uso, a palavra talvez fosse essa. Eu falei, então, o que eu tenho na minha mão, que consigo distribuir é o Google Planilhas. E acreditem, sério, a gente fez um controle em Google Planilhas, em que eu criava uma tela, em que a unidade ia lá, cada unidade tinha a sua planilha para evitar confusão, informava o item, quanto tinha usado, né, qual era o item, eu já tinha um cadastro lá, eles tinham que fazer um pré-cadastro de quanto tinham daquele item, né, quanto foi que eles receberam, e quando foi que eles receberam, e meio que eu ia fazendo uma estatísticazinha ali simples, né, para saber quanto eles iam precisar para as próximas semanas. E assim foi. É, e eu falei, eles tinham esse formulário, eles preenchiam esse formulário, eu recebia tudo isso via import range, usava as funções query do Google para ficar transformando tudo aquilo ali em um banco de dados, né? E devido à urgência, não tinha nem como eu criar um outro mecanismo que me exportasse esses dados, levasse para o Excel e dali eu gerenciasse. Não, eu tinha que manter aquilo porque o diretor ia ver como estava esse controle, o meu gerente ia querer mostrar para todo mundo como estava o controle, como estava funcionando, que estava tudo funcionando direitinho, perfeitas mil maravilhas. E assim foi, né? E na época havia a promessa de que em até um mês o departamento de tecnologia conseguiria resolver o problema. E acreditem, levou mais de 6 meses para a equipe de tecnologia entregar essa solução, né? Eu entendo que na época eles também foram muito consumidos, né? Então é uma crítica, porque normalmente o departamento de tecnologia eles não olham muito para a questão logística, né? É uma questão mais de negócio, vamos dizer assim. Você tem que fazer aquilo que chama mais os olhos e que dá mais visibilidade, né? Empresas com politicagem, né, acabam tendo esse tipo, o seu mérito está enquanto você faz propaganda daquilo, mesmo que aquilo seja inútil, entendeu? Como os famosos, acho que muita empresa vai ter aqueles círculos de qualidade, CCQ, Kaizen, que faz, entrega, faz, todo mundo tira aquela fotozinha bonita, e depois que passa, o controle não funciona mais, ninguém mais dá bola para aquilo, mas garantiu promoção, garantiu destaque do mês, o colaborador especial, o funcionário do mês, e como vai com cada empresa chamando isso daí. E levou 6 meses para fazer esse controle. E até lá, o Google Planilhas, como falei, um emaranhado de import range, consolidado por algumas funções query, cadenciando, consolidando, né, as unidades filiais com setores como áreas, né, para conseguir fazer essa gestão de estoque. E isso durou 6 meses. 6 meses. Aí o departamento de tecnologia conseguiu finalmente entregar. Eu fui descobrir no final que era só cadastro de produto, na verdade, que precisava, e parametrizar os seus níveis, né? Que eles não tinham nada, tiveram que usaram ainda, né, o meu controle para definir o que eram os níveis, né, como ia fazer essa reposição. Embora tenha estatística, porque tudo na vida é matemática, mas é mais um sinal daquilo, coisas que a empresa, né, ou gerentes querendo uma ascensão, acabam abraçando coisas que não é da área deles. Isso não era da nossa área, tinha uma área específica para isso, mas sabe que ele está, assim, você está numa empresa, aí um cavalo é atropelado na pista, na frente da empresa. E aí você está de boa ali, você não tem nada para fazer, você tem um monte de coisa calculando, mas ninguém vê, porque você está sempre sentado ali na frente do computador, né? Para eles, você está de boa.
Ó, tem uma pá ali no canto, você pega e junta o cavalo que tá lá na pista e enterra ele. É isso. É mais um exemplo claro, né, de coisas e de empresas em que se assumem responsabilidades por aquilo que não é seu. E aí vamos para o ponto mais interessante de tudo isso. Surtiu efeito? Aquilo ali valeu de alguma coisa no meu plano de carreira? E a resposta é óbvio que não. Não valeu de nada. Foi um estresse para coisas que não tinham, eu não tinha nenhuma capacidade, né, vamos dizer assim, a quanto suprimento de lojas, porque uma coisa é você gerenciar números, a outra coisa é você gerenciar de verdade o processo, né? Então não era não. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que muita gente já passa por histórias parecidas de ter que fazer atividades que não era sua simplesmente porque não tinha mais ninguém para fazer isso, porque olharam para você e acharam que você não tinha mais o que fazer. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, né? Eu acho que vou contar mais um pouco de história para o próximo vídeo também de outros casos. E aí, se vocês têm alguma história desse tipo e quer contar aí nos comentários, o que você manda primeiro, eu leio aqui também, tá? Fica tranquilo que eu analiso, vejo se não há nenhum problema crítico na sua história e faço a narração. Obrigado a todo mundo aí.